Estamos aqui na Estação Experimental da Agrodinâmica, Pesquisa e Consultoria Agronômica, na região oeste do Mato Grosso, em nosso ensaio de práticas agronômicas voltadas para os novos cultivares Delta Pine Bollgard 3 RR Flex, DP 1857B3RF e DP 1866B3RF. E hoje vamos falar sobre a vitrine de épocas de plantio. A época de plantio de uma lavoura de algodão segunda safra tem se mostrado um dos principais fatores que está relacionado diretamente com o seu desempenho. Ajustar a época de plantio das cultivares é uma das primeiras decisões que temos que tomar e tem se tornado um grande desafio. Tomamos como mês base o mês de janeiro para a implantação do algodão segunda safra no estado do Mato Grosso. Para isso, dividimos o mês em decêndio, ou seja, a cada 10 dias temos a implantação de uma época, ou seja, janeiro 1, janeiro 2 e janeiro 3. Nessa vitrine temos implantadas 3 épocas de algodão segunda safra, ou seja, primeira época dia 10 de janeiro, segunda época dia 20 de janeiro e terceira época dia 27 de janeiro. Tomamos como base a população de 90 mil plantas por hectare e o manejo de regulador de crescimento com taxa de 1 cm ao dia. Esse é um exemplo de uma planta da cultivar DP 1857B3RF em primeira época de plantio, sendo que apresenta 23 nós totais, sendo 16 nós reprodutivos, e a gente pode observar na planta que praticamente o ponteiro dela já está praticamente todo formado. Esse é um exemplo de planta da segunda época, onde podemos observar o mesmo número de nós que o tratamento anterior e o mesmo número de nós reprodutivos. Porém, quando observamos o ponteiro da planta, ainda possui um grande número de maçãs a ser formado. Esse é um exemplo de planta de terceira época. Podemos observar que a mesma apresenta o mesmo número de nós que o demais tratamento, porém com pegamento mais alto. E também podemos observar que a mesma necessita ainda de um tempo maior para enchimento de estruturas de ponteiro. Esse é um exemplo de planta da variedade DP 1866B3RF implantado na primeira época. Podemos observar que a mesma apresenta o número totais de 22 nó, a inserção no 7º nó e apresenta uma alta taxa de retenção de estrutura. Podemos observar também que a mesma apresenta um terço médio e um ponteiro já praticamente todo ele formado. Esse é um exemplo de uma planta de tratamento de segunda época, onde podemos observar que a mesma apresentou o mesmo número total de nós que o tratamento anterior, porém a gente observa um excelente pegamento de estrutura de primeira e segunda posição. Nessa época, podemos observar ainda que existe algumas estruturas a serem formadas no ponteiro, diferente do último tratamento que observamos. Este é um exemplo de planta de terceira época. Podemos observar que a mesma apresentou 21 nós totais e pegamento no 8º nó. Um ponto importante a ser analisado é o alto pegamento de estrutura no terço médio e ponteiro. Isso pode estar muito vinculado à questão climática, porém ainda é uma planta que necessita de um longo período para enchimento de ponteiro. Quando analisamos o trabalho de época de plantio, observamos que para ambas as cultivares, a primeira e segunda época apresentou uma planta com um terço médio e ponteiro mais formado, diferente da terceira época, a qual necessita de um período maior para obtermos um enchimento de estruturas de ponteiro. Para obtermos resultados mais conclusivos relacionados à época de plantio, é necessário aguardarmos a colheita dos tratamentos. Acompanhe a gente nessa websérie e confira os demais tratamentos realizados em nossa vitrine de cultivares.